Olá pessoal, eu sou Raquel Moretti e hoje nós vamos falar sobre a atuação do profissional de RH. O que é melhor, atuar como um profissional especialista ou um profissional generalista? Vamos descobrir isso aqui. Bom, é bom a gente lembrar que todo profissional de RH que fez aquela formação de gestão de recursos humanos, ele já adquire um conhecimento, um aprendizado como generalista. Ele sai da faculdade um profissional generalista, porque ele aprende todos os subsistemas na faculdade. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, a primeira coisa que a faculdade orienta é o quê? Fazer uma especialização ou um MBA. Então, o profissional que vai para o mercado de trabalho, o que acontece? Ele tem uma oportunidade de desenvolver novas competências, porque ele vai estar atuando ali em todos os subsistemas. Ele vai ter oportunidade de ver qual dos subsistemas ele mais se adapta, ele tem mais talento, ele consegue desenvolver de uma forma mais talentosa, enfim, o que ele gosta, o que gera uma empregabilidade, dependendo, seja qual for o critério. Mas ele vai tomar essa decisão, porque sim, chega uma hora que todo profissional de RH precisa tomar essa decisão. Se ele é um profissional generalista, porque ele decidiu. Se ele é especialista, também. O que não pode é o profissional deixar a empregabilidade dele na mão das empresas, na mão do mercado de trabalho. Porque depois o que pode acontecer? Gerar uma frustração e você trabalhar com uma coisa que não te faz feliz, que não te completa, que não tem a ver com o seu propósito de vida. Então, quando o profissional toma essa decisão, se ele quer seguir a carreira como especialista ou generalista, ele precisa estar atento a algumas características, a alguns detalhes, algumas vantagens e desvantagens. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. É claro que nada do que a gente falar aqui é algo assim, é muito relativo. Tudo que nós falarmos aqui são questões relativas, porque vai depender do nicho, do segmento, do porte da empresa, vai depender também do próprio profissional, a forma como ele conduz o dia a dia dele, as tarefas dele. Mas sim, o que a gente vai trazer aqui são certos padrões que acabam se repetindo, tanto para o especialista quanto para o generalista. Um profissional especialista é aquele profissional que ele apresenta soluções diferentes para problemas específicos. Ele não sabe responder todos os problemas, criar solução para todos os subsistemas de RH, mas aquele que ele é especialista, ele tem todo um conhecimento técnico para que ele possa apresentar soluções diferentes, inovações diferentes para um mesmo problema específico. O especialista, ele tem uma atuação detalhada, ele age como uma perícia, ele é perito naquilo que ele faz. Então, ele é seguro, ele tem conhecimento técnico, ele tem habilidade. Uma outra característica é que a gente chama que o especialista ele tem uma formação vertical, uma carreira em Y. É a atuação dele, ele precisa estar sempre se atualizando, ele precisa sempre estar de olho no mercado de trabalho para as tendências, se está mudando alguma coisa, porque ele não tem essa flexibilidade de migrar para um outro subsistema rápido, porque ele já tem um conhecimento, toda a carreira dele está voltada ali para aquela especialidade. Então, o especialista ele acaba sendo um profissional muito requisitado para empresas grandes. Grandes empresas contratam especialistas. Por quê? Porque as empresas grandes elas já possuem um RH muito segmentado, um RH até sistematizado. E aí ele já contrata aquele profissional especialista só para aquele subsistema. Não é o que acontece nas empresas pequenas, microempresas, empresas de pequeno porte. A gente vai falar sobre isso. Uma característica também do especialista é que ele é muito indicado. Ele é conhecido no mercado de trabalho por esse talento, por essa habilidade. Além de ele ser muito requisitado, ele é indicado por pessoas que trabalharam com ele. Ele tem bons índices de empregabilidade, ele nunca fica desempregado, a não ser que aconteça uma ruptura no subsistema, uma mudança, e ele não tenha se atualizado, mas geralmente ele é muito requisitado e a empregabilidade dele é alta. Um bom exemplo para a gente usar aqui como um especialista na área de recursos humanos é o profissional de cargos e salários. O profissional de cargos e salários, ele é um especialista muito procurado, inclusive existe uma falta no mercado.
ele é um especialista que geralmente ele recebe bem. E aí, quais são as empresas que têm essa capacidade, né, até mesmo pelo porte, de implantar uma política de cargos e salários? As empresas grandes. Então, ele procura esse profissional que tenha todo o conhecimento técnico, que já tem experiência. E, geralmente, o especialista de cargos e salários, ele não atua, ele não transita em outros subsistemas. Até porque manter uma política, uma gestão de cargos e salários numa empresa grande, assim, tem que ter gera uma alta responsabilidade e ele precisa estar bem focado naquilo que ele faz. Então, essas são as vantagens e as características de ser um especialista. Agora, existem algumas desvantagens também. A primeira, que eu considero a mais assim, chata, né, injusta, é que num período de crise, uma empresa que esteja passando por algum problema financeiro, é provável que, para reduzir os custos, ela demita um especialista e opte por um generalista. Imagina só que ela tem um profissional que atua com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. É um generalista que ele tem ali habilidade, conhecimento para atuar nos dois subsistemas. E tem um especialista muito bom em recrutamento e seleção, mas ele está cortando custo, ele está com problema financeiro. E aqueles dois profissionais têm o mesmo salário. É provável que o especialista saia e o generalista fique. Eu considero isso uma desvantagem, né? Também acontece que, para um profissional especialista, a defasagem profissional ela é muito rápida. Então, ele precisa sempre estar de olho nas tendências, como eu falei. Um ótimo exemplo é o que a gente está vivendo hoje. Um profissional de recrutamento e seleção que sempre atuou nesse subsistema, sempre foi referência, um especialista, se ele tiver alguma aversão à tecnologia e não souber utilizar plataformas online que hoje já fazem todo o processo seletivo, já aplicam teste, já fazem um fit cultural, até mesmo já trabalham ali a marca empregadora, se esse profissional ele não tivesse atualizado para atuar também ali nos sistemas, ele acaba perdendo lugar no mercado de trabalho. Então tá aí uma atualização que ele precisa sempre estar de olho para as novas tendências, né? É a mesma coisa um profissional de T&D, um profissional que trabalha com treinamento. A gente tá aí na era do e-learning, né? Conhecimento, treinamento híbrido. A pandemia acelerou isso. Os treinamentos hoje, mais do que nunca, porque já estavam, mas hoje mais do que nunca, eles estão sendo transmitidos online, por plataformas ou pelas redes sociais. Imagina só um profissional ótimo de treinamento, mas que não tem essa habilidade, que tenha medo de trabalhar frente às câmeras. Ele pode perder a empregabilidade dele. Então, o especialista, ele não tem essa flexibilidade de, mudou isso aqui, não quero mais, eu vou atuar com outro subsistema. Vai levar um tempo para ele, né, reformular ali a estratégia dele de recolocação. Então, o especialista ele precisa estar sempre observando as mudanças, as tendências, para que ele possa ser um profissional empregável. Uma outra desvantagem é que, geralmente, os especialistas eles não são contratados por empresas de pequeno porte, microempresas. E, assim, essas empresas, elas são a maioria, a realidade no nosso país, né? E o especialista, ele não é contratado na maioria das vezes, como eu falei. Isso é muito relativo, tá? Então, assim, na maioria das vezes o especialista ele não é contratado. Esse cenário fica mais para o generalista e a gente vai entender isso. E os especialistas, eles têm menos tendência a assumir cargo de gestão, porque o conhecimento dele é muito específico. Então, imagina só um gestor de recursos humanos que tem que responder por todos os subsistemas, departamento pessoal, T&D, indicadores, se ele só tem um conhecimento ali em treinamento. Então, assim, é uma outra questão para pensar, para avaliar. E eu vou ficar por aqui. Em relação às características, vantagens e desvantagens, você já pode ir aí pensando se você se encaixa nessa realidade aí de especialista, se você gosta disso. Agora, seguindo para o profissional generalista de RH, como característica e também vantagem é que ele tem uma visão muito extensa de todos os subsistemas de RH. E isso é muito bom. Ele tem uma visão mais holística, porque ele transita por todos os subsistemas e isso facilita o diagnóstico. O generalista, por ele conhecer todos os subsistemas,
todos os processos, ele consegue fazer um diagnóstico de recursos humanos, ele consegue inclusive implantar um setor de RH em uma empresa, formar equipe, contratar competências de acordo com o fit cultural, porque ele conhece, ele tem essa expertise em todos os subsistemas de RH. Agora sim, o generalista, ele é muito requisitado para atuar em empresas de pequeno porte, microempresas e também as startups. Por quê? Porque ele tem esse conhecimento generalista. Então, ele representa, além de ele representar uma redução de custo, né? Por aquela razão que eu falei quando eu estava explicando o especialista, às vezes o salário do generalista é o salário do especialista que só contribuiria em um setor. Então o generalista, ele garante empregabilidade nessas empresas que desejam implantar um RH, que ainda não tem um RH bem segmentado, que precisa estruturar mesmo, contratar, formar equipe, e ele acaba representando essa redução de custo. O generalista, ele também tem uma forte tendência a ter uma comunicação muito assertiva, não só com o setor de RH, mas com os CEOs das empresas e também com todas as áreas. Por quê? Ele acaba sendo procurado dentro da empresa, ele acaba se destacando, porque ele sabe falar de números, de pessoas, de tendência, resolver conflitos, saber perfil profissional, aplicar um treinamento, treinar a equipe, fazer reunião. Então, por ele ter toda essa desenvoltura, geralmente o generalista ele é muito comunicativo, né? Você sempre vai identificar no perfil comportamental do generalista essa habilidade, essa competência. Então, ele tem muita tendência a assumir cargos de gestão, que não acontece, né, muito com os especialistas. O generalista, por ele se comunicar com todas as áreas e ter esse conhecimento bem expandido, ele tem mais probabilidade de assumir cargos de gestão dentro das empresas. E assim como o especialista, o generalista ele também tem bons índices de empregabilidade. A empregabilidade do generalista é tão garantida quanto a do especialista. Ele é muito valorizado em períodos de crise. Pelo mesmo motivo que um especialista pode ser demitido, um generalista ele pode ser retido, porque ele representa uma redução de custo. Agora, uma dor do generalista é que ele não é tão reconhecido no mercado de trabalho no geral quanto o especialista. O especialista ele é indicado, o especialista ele faz nome. Então, para o marketing pessoal, o especialista ele é o rei. Mas o generalista, justamente por ele ter toda essa atuação bem abrangente, o marketing pessoal dele, as pessoas falando, a reputação dele, não tem tanta visibilidade quanto a do especialista. Uma outra desvantagem, uma dor muito grande, e vários generalistas passam por isso, é que se ele for trabalhar em uma empresa tóxica, uma empresa que não valoriza a mão de obra dele, ele pode acabar se sentindo, na verdade, usado. Porque por ele conhecer todos os subsistemas, a empresa pode querer fazer com que o quadro da equipe seja mais enxuto, pessoas que são demitidas ou pedem demissões, a recolocação pode ser um pouco demorada, a empresa pode dar uma segurada na contratação porque sabe que o generalista dá conta, entende, pode analisar o relatório, pode inclusive botar a mão na massa, porque a ideia da contratação de um generalista não é que ele vai realizar tudo. Calma, não é isso. O generalista ele pode atuar em várias frentes, então ele acaba se tornando uma peça estratégica dentro da empresa, mas ele vai atuar como generalista, não é que ele vai estar executando todos os processos, porque senão não tem saúde mental que aguente. E quando ele está justamente numa empresa tóxica, que não entende isso e age de forma antiética e não valoriza a mão de obra, ele pode ficar muito cansado, pode levar o profissional até um esgotamento, a um burnout. A saúde mental dele fica comprometida. E assim, a última dor, não menos importante, é uma dor que todo generalista passa. Todo. Não tem um generalista que não chegou a uma fase da sua carreira que ele não passa por isso. Tem uma hora que ele para e avalia, ele passa por um período de incerteza em relação à vocação dele. Porque ele atua em tantas frentes, ele estuda tantas coisas diferentes, ele é tão requisitado para resolver soluções, criar soluções,
resolver problemas complexos, a flexibilidade cognitiva dele é tão grande que uma hora ele pode se cansar e ele pode mudar, querer se tornar um especialista. Por isso que tem algumas linhas de pensamento que dizem que todo profissional é generalista no começo de carreira, porém, quando ele já se torna uma pessoa, um perfil mais sênior, ou quando ele já está ocupando cargos de gestão, a tendência é que ele se torne um especialista. Mas nem sempre é assim, porque tem generalista que não tem jeito, ele nasceu para isso, está de acordo com o perfil dele, a psique dele é preparada para isso, ele é multitarefa. Por mais que ele fale assim, olha, eu vou ser só um profissional de recrutamento e seleção. Aí ele identifica que aquela equipe precisa de um treinamento, ele é o primeiro a levantar a mão. Deixa eu montar esse treinamento, eu vou montar aqui uma trilha de aprendizagem que vai melhorar o desempenho dessa equipe. Então, quando o cara é generalista, geralmente ele assume aí todas as dores, ele assume aí todas as incertezas e continua. Mas ele tem essa oportunidade de mudar se não tiver tão bom para ele. Uma pesquisa realizada na Microsoft, os resultados apontaram que até 2024, mais de 76 milhões de vagas, elas têm a tendência de ser ocupadas por profissionais multitarefas. Então você vê aí uma inclinação favorecendo o generalista. É uma pesquisa. E aí depois disso tudo, a gente precisa concluir. E aí? O que é melhor? Ser um profissional especialista ou generalista? Não existe melhor. O melhor é ser aquilo que você quer. Não é você traçar a sua carreira só pensando nos ganhos financeiros, na sua ascensão, no status que você vai ter, na empresa que você vai trabalhar. Claro que tudo isso tem que ser considerado, mas a melhor atuação é aquela que está de acordo com os seus princípios, aquela que está de acordo com o seu perfil comportamental, as suas competências. E tem mais. O melhor para você trabalhar, generalista ou especialista, é aquele que está de acordo com o seu perfil psicológico. O que adianta você assumir uma carreira de generalista? Vamos dar um exemplo, uma carreira de generalista, e você está sacrificando a tua saúde emocional. Você está assumindo um débito emocional que amanhã a conta não fecha, amanhã o problema bate na porta e você vai se sentir um profissional frustrado, infeliz. Então, se o profissional, primeira coisa, se você como pessoa, sua personalidade, se você não tem essa tendência, é claro que, deixa eu abrir aqui um parêntese, é claro que toda habilidade, toda competência, ela pode sim ser desenvolvida. Você pode ser o que você quiser, desde que você queira, desde que você estude para isso. A plasticidade neural está aí para isso. Mas você precisa considerar o seu perfil psicológico, a sua psique. Você precisa considerar as suas características mais intrínsecas, mais internas, aquilo que faz você vibrar, aquilo que vai deixar você feliz. Eu não sou uma especialista, eu sou generalista. E eu não escolhi ser generalista. Eu iniciei a minha carreira como generalista, como a maioria dos profissionais. Eu comecei a minha carreira trabalhando com departamento pessoal e foi maravilhoso para mim, mas chegou um momento que o fator humano esbarrou na minha motivação. E era o que fazia meus olhos brilharem. Eu gostava de ter aquele contato, feedback, eu gostava de resolver conflito. Eu ganhava o dia quando eu fazia o dia de outra pessoa feliz. Quando eu ligava para uma pessoa e falava, olha, você foi selecionado. Caramba, aquilo ali eu lembro até hoje. Então, assim, passei por vários subsistemas. Eu lembro que o meu primeiro cargo de gestão, eu era uma assistente de benefícios, eu comprava benefícios, a empresa não tinha um RH estruturado. E aí, por eu ter feito a faculdade, eu não tinha experiência, mas eu já tinha visualizado ali uma janela de possibilidade e eu propus, caramba, primeiro a gente comprou um sistema para trazer o pagamento, a folha de pagamento para dentro da empresa, então nós contratamos pessoas qualificadas, nós implantamos o programa, parametrizamos o programa. Ali eu fui supervisora, fui coordenadora de DP, depois implantamos um RH, virei gestora de RH. Na minha segunda oportunidade, eu fui fazer uma gestão de folha de pagamento em um hospital com mais de 2.000 funcionários.
Então, a bagagem que eu trouxe, todo o meu conhecimento técnico no subsistema de DP e a minha atuação como uma coordenadora de RH, ele me trouxe ali vários insights para que eu pudesse estar atuando naquela empresa muito maior. E assim foi a minha carreira. Passei por vários subsistemas e aquilo que eu falei, o generalista, ele fala, vou mudar, eu quero ser especialista. Aí você coloca ele um mês ali, ele está resolvendo o problema de uma equipe, ele fala, nossa, aqui é o meu lugar. Semana que vem está em outra filial, ajudando a equipe a aplicar treinamento, criando trilhas de aprendizagem. Meu Deus, nasci para isso. Essa é a vida do generalista. Então, assim, é o que faz você feliz. A melhor carreira é a que faz você feliz. Estuda bastante. Eu considero muito importante todo profissional de RH ter um conhecimento bem generalista de todas as áreas, porque o nosso RH, a partir de 2021, ele vai protagonizar toda a relação de trabalho, como sempre deveria ter sido. Não existe, não vai mais caber nos próximos anos um discurso flexível e um trabalho duro. As pessoas vão protagonizar as relações de trabalho. A pandemia ela só acelerou isso. E um fenômeno que só acontecia em empresa pequena, de médio porte, o RH se reportando direto com o dono, que geralmente o dono das empresas pequenas são os diretores, os presidentes. Esse vai ser um fenômeno que vai acontecer nas empresas grandes, nas grandes corporações. O RH vai se reportar diretamente para o CEO. Então, o que você tem que se preocupar hoje? Você tem que se preocupar em ser um profissional de RH que entenda da estratégia da empresa, a estratégia do negócio e alinhe com uma estratégia de RH. Qual é a estratégia que o seu RH usa? É uma gestão por competência? Será que a sua empresa já está numa fase de implantar uma metodologia ágil, de mudar, de inovar, incluir tecnologia nos processos? Então, você precisa estar linkado, conectado com essa realidade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não existe atuação melhor. Sempre vai ter lugar para um ótimo especialista e um ótimo generalista. O melhor é aquele que aplica conhecimento, habilidade e atitude de acordo com as necessidades da empresa que você trabalha. Então, a gente termina por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído com essa reflexão, porque é uma reflexão. Algumas pessoas podem ter um ponto de vista diferente, eu respeito. Se você quiser deixar o seu feedback aí nos comentários, fica à vontade, eu vou responder você. Aqui é para isso, como eu falei, para a gente conversar, tratar de tendências, falar da nossa área e apresentar aí soluções, né? Opiniões, para que possa um contribuir com o outro nessa cadeia aí, nessa troca de conhecimento. Então eu quero pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, às vezes tem alguém que precisa receber essa informação, que está justamente com essa dúvida, compartilha nas suas redes, com os seus amigos, com as pessoas que atuam com RH ou desejam atuar ou estão estudando. Curte e, mais uma vez, muito obrigada.